Gênesis capítulo 28. Hoje nós vamos ver a famosa passagem do sonho de Jacó, depois de se tornar Israel, quando ele sonha e vê a escada colocada entre os céus e a terra, e o Senhor fala com ele e isso o transforma. Nós vamos ver como isso se dá à luz do Evangelho. O título do sermão é A Escada do Evangelho. Nós vamos ver como isso se relaciona com as boas novas de Jesus para nós. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 10 até o verso 22. Vamos ler a palavra de Deus com muita atenção, muita devoção. Depois eu irei dizer essa é a palavra do Senhor. Todos que creem respondam com amém, bem alto, bem sonoro. Nós vamos orar mais uma vez. Gênesis 28, 10 diz assim: E Jacó partiu de Berseba e foi em direção a Harã. E chegou ao lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. E tomando uma das pedras do lugar, colocou-a debaixo da cabeça e deitou-se ali para dormir. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E acima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a ti e à tua descendência essa terra que está deitado. E a sua descendência será como o pó da terra. Tu te espalharás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da sua descendência. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, pois não te deixarei até que haja cumprido o que te prometi. Quando Jacó acordou do sonho, disse: Realmente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E cheio de temor disse: Como este lugar é terrível! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. E Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que havia posto debaixo da cabeça e a colocou como coluna. Então derramou azeite sobre ela e chamou aquele lugar Betel. Antes, porém, o nome da cidade era Luz. E Jacó também fez um voto: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupas para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for meu Deus, então essa pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua santa palavra. Que o Senhor venha a usá-la como sua espada e ferir nossos corações, mas que o Senhor também traga cura para a nossa alma. Que o Senhor venha edificar a sua igreja sobre a pedra que é Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas do Antigo e do Novo Testamento. Que nós venhamos a te amar acima de todas as coisas e amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Mas nós só podemos viver assim se a sua palavra penetrar em nossos corações e frutificar a 30, 60 e a 100 por um, como diz o Senhor em suas parábolas. Que o Senhor, ó Deus Espírito, venha fazer isso em nossos corações, frutificar a sua vontade revelada a nós e mostrar, glorificar, apontar para Jesus Cristo, nosso Senhor. No nome dele nós oramos. Amém. Amém. E amém. Mas eu gostaria de começar a mensagem dessa manhã com uma pequena explicação, uma pequena explanação sobre interpretação bíblica. Vocês estão percebendo que todos os sermões que eu e o Kaique pregamos, de Gênesis capítulo 1, versículo 1 até aqui, todos eles nós falamos sobre Jesus. Nós estamos mostrando para vocês que a Bíblia, em cada passagem, ela se refere não a nós primariamente, mas primariamente, principalmente a Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós estamos fazendo isso não de forma alegórica. Na verdade, nós odiamos a alegoria. O que é alegoria? É você pegar a passagem e dar a ela o significado que você quer a ela de forma bastante arbitrária. E é um modo de interpretação bíblica que reinou na história da igreja, na idade patrística, na idade medieval, até mesmo os reformadores se valeram um pouco de alegoria. Está voltando hoje muito forte. A alegoria, ela tem
a quê de arbitrariedade no texto bíblico. Então, por exemplo, se você é um intérprete alegórico da Bíblia, você vai ler a passagem de Abraão lá em Gênesis 14 e dizer que Abraão pegou 318 homens, e esses 318 homens, no hebraico, se você pegar cada letrinha, significa um tipo de palavra que lembra a cruz. Então, Abraão juntou Jesus para si mesmo. Vocês estão vendo como arbitrário e como errôneo e falacioso essa interpretação? Nós abominamos esse tipo de interpretação. Por outro lado, irmãos, a Bíblia, ela é um livro composto de 66 documentos. Ela tem uma unidade. E quando nós levamos em conta todo o contexto histórico das passagens, nós vemos de forma inequívoca que Jesus Cristo é apresentado para nós em cada passagem bíblica. O problema da alegoria não é que ela despreza o texto. Os alegóricos, eles amam a palavra de Deus tanto quanto nós. O problema é que eles desprezam o contexto histórico em que cada passagem está inserida. Mas nós estamos vendo nas exposições de Gênesis que cada passagem, em seu contexto e como ela se desenvolve em toda a Bíblia, necessariamente aponta para Jesus, nosso Senhor, e não vai ser diferente nessa manhã. Nós vamos ver 4 coisas que nessa passagem de Gênesis 28 apontam para Jesus, nosso Senhor, e todo mundo aqui conhece de cor e salteado essas 4 características ou atributos que se revelam aqui para nós. Mas qual que é o ponto? Por que a gente fica repetindo essas verdades? Primeiro, porque a Bíblia repete. E por que a Bíblia repete? Ela sempre repete em contextos diferentes, com histórias diferentes, com ângulos diferentes, para que nós possamos cada vez mais conhecer e amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas 4 coisas estão presentes nos textos que vão gritar para nós que elas não são um fim em si mesmo e que elas apontam para Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nisso o Espírito vai trabalhando em nós cada vez mais um amor, uma paixão e uma devoção e uma transformação à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é glorificado nisso. Amém? Gênesis 28. A primeira coisa que isso nos mostra sobre Jesus, obviamente, é que Jesus é o Deus que se apresenta para Jacó neste texto aqui de Gênesis 28, 10 até o final. Jesus é aquele que se apresenta para Jacó e ele está acima dessa escada. Jacó ele tem esse sonho dessa escada colocada no seu pé, ou seja, na terra, que vai até o céu, e em cima dela está o Senhor, está Yahvé, está o Deus Criador de todas as coisas. E quando Deus se apresenta para Jacó, nesse primeiro sonho revelacional, revelatório da Bíblia, ele conversa com Jacó. E ele repete as mesmas promessas que ele havia feito para o seu avô Abraão e para o seu pai Isaac. Ele está reafirmando o seu pacto e a sua aliança com Jacó. E uma coisa muito interessante aqui, irmãos, vejam comigo o texto. Verso 14 e verso 15 diz assim: Deus dizendo para Jacó: a sua descendência será como o pó da terra. Tu dispararás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti e da sua descendência. Verso 15: eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Essa palavra ela é muito específica para Jacó. Ela é muito consoladora, ela é muito pesada para Jacó. Por quê? Você se lembra da semana passada? Jacó, ele acaba de enganar o seu pai Isaac. Para quê? Para que Isaac, aquele velho, cego e tolo em sua velhice, abençoasse Jacó e não abençoasse Esaú. Jacó então fala, Isaac fala: filho, Esaú, vai lá, prepara a casa, porque eu estou prestes a morrer e eu vou te abençoar. Aí a Rebeca, ela pega e arma todo aquele esquema, coloca uma pele, um tecido bem peludo em Jacó, para ele se parecer com Esaú, porque Jacó não tinha muitos pelos, não é? E ele acaba enganando, fala: aqui, pai, está o seu guisado, aqui está a sua comida que eu cacei, eu sou Esaú. E Isaac, ele está cego, ele não consegue enxergar, e fala: olha, a voz é de Jacó, mas a caça, a comida parece que é Esaú, o pelo parece que é de Esaú. Então Isaac ele abençoa Jacó. O que acontece? Briga entre irmãos, igual Caim e Abel, igual Ismael e Isaac, briga entre irmãos, e Jacó precisa fugir, porque Esaú quer realmente
tirar a vida de Jacó, porque Jacó acaba tirando tudo que é de bênção da vida de Esaú. E Jacó, ele começa a fugir, ele vai para a casa da família, parente da sua mãe, que é Labão, e na trajetória de onde ele estava até a casa de Labão, ele deita para dormir porque estava cansado. Era muito longe, era mais de um mês de estrada e de viagem para Jacó chegar na casa do parente de sua mãe. E ele deita para dormir ali. Só que qual que é a transição aqui, irmãos? Jacó, Isaac e Esaú, eles estavam na terra prometida. Eles estavam em Canaã. Eles estavam na terra que seria dada à descendência de Jacó posteriormente. O fato é que Deus, conduzindo todas as coisas, fez com que Jacó saísse de Canaã e fosse para uma outra terra. E aqui, quando está em Luz ou em Betel, é mais ou menos os limites dessa terra de Canaã que Jacó estava. Então Deus se apresenta e fala: olha, essa terra que você está saindo, eu vou te dar de herança para você, para a sua descendência, e eu vou estar contigo onde quer que fores. Em outras palavras, quando Jacó sair de Canaã, sair da terra prometida, que seria posteriormente a terra prometida, Deus estaria com ele mesmo aonde ele estivesse, fora da terra da bênção e da promessa e do juramento de Deus. Deus estaria com Jacó em todo esse processo. Ou seja, não importava muito a geografia, o local, Deus estaria com Jacó aonde quer que ele fosse, e ele demoraria 20 anos para voltar para Canaã, e Deus estava com ele todo esse tempo. Qual que é o sentido disso, irmãos? Nós vamos fazer um exercício de criatividade aqui. Moisés está escrevendo isso para os israelitas que saíram do Egito. Eles estão saindo do Egito, mas eles ainda não entraram em Canaã. Quando o israelita lesse essa passagem, Deus falando para Jacó: eu vou estar contigo aonde quer que fores, isso é um bálsamo gigantesco para os israelitas. Está dizendo: olha, você estava 400 anos escravo no Egito, mas eu estava lá contigo, eu não te abandonei, e agora que você não está em Canaã, eu estou contigo. Eu estou contigo aonde quer que fores. Deus se presentifica para o seu povo, independente da geografia na qual nós estamos localizados. E essa palavra também foi escrita para todo o povo de Israel no Antigo Testamento e para nós hoje. Vocês imaginam Israel depois pecando contra Deus, Deus dizendo, através dos profetas: eu vou destruir vocês através da Síria primeiro, depois dos babilônios, e vocês vão para o exílio, porque vocês pecaram contra mim. Mas no exílio eu vou estar com vocês, e eu vou trazer vocês de volta do exílio, eu vou restaurar todas as coisas, eu vou estar com vocês. E é por isso que Isaías capítulo 7, Isaías profetizando que 100 anos depois seria destruída Jerusalém pela Babilônia, 100, 200 anos depois, Deus promete o seguinte: olha, eu vou estar com vocês. Vocês querem um sinal? Eu vou dar um sinal para vocês. A virgem vai engravidar e vai dar à luz a um filho, e o nome desse filho vai ser Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está dizendo: independente de onde vocês forem, eu vou estar com vocês. Como que Deus cumpre essa promessa? Ele literalmente vem à terra, ele literalmente vem a Sião, se torna homem, se encarna, como nós lemos e cantamos a nossa liturgia, e está conosco. E Mateus cita Isaías 7 dizendo: olha, a virgem concebeu e deu à luz a um filho, e o nome dele é Emanuel. Jesus é o Deus que se apresenta aqui para Jacó, e ele vai cumprir essa passagem: eu estarei contigo aonde quer que fores, tanto no Jacó como indivíduo, quanto no Israel enquanto comunidade, quanto na igreja como novo Israel, que a gente vai ver daqui a pouco. Deus está conosco aonde quer que nós formos. Termina o Evangelho de Mateus dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e de pregar o Evangelho em todas as nações. Jesus é esse Deus que está conosco aonde quer que nós estamos. Jesus não está apenas aqui conosco,
quando nós nos reunimos. Ele está com você no seu trabalho, na sua casa, quando você dorme, quando você acorda, quando você está comendo, quando você está descansando, até mesmo naqueles momentos que você está pecando. Jesus está ali com você, te exortando, falando com você. E esse senso da presença de Cristo, do Cristo onipresente, do Cristo que se estende a todos os lugares, ela transforma nossas vidas. Ela nos exorta, ela é algo que nos causa temor, mas é algo também que nos causa consolo, aonde quer que nós formos. Se nós não nos reunimos mais aqui no Hotel Rubi, nos reunimos no Parque Ecológico, na casa de alguém, Cristo está da mesmíssima forma conosco, aonde quer que nós formos. Então essa passagem mostra a divindade de Cristo. E quando nós falamos da divindade de Cristo, aplica-se igualmente tudo ao Pai e ao Espírito. Se Jesus está conosco, quer dizer que o Pai está conosco, que o Espírito está conosco, cumprindo a sua promessa de redenção em nossas vidas, e Ele se presentifica em qualquer lugar que nós estivermos. Se você tiver isso em mente, isso é absolutamente transformador. Mas em segundo lugar, Jesus não é apenas o Deus que se revela para Jacó, mas Jacó, ele é um tipo de Cristo. Cristo é o novo e último e supremo Jacó. Jacó aqui, ele sai da casa dos pais dele, ele precisa sair correndo. Jesus, por outro lado, voluntariamente sai da casa do seu pai, do céu. Ele deixa o seu trono para nascer numa manjedoura pobre. E ele aqui, Jacó, está indo ao encontro de Raquel, sua futura esposa. Jesus Cristo, ele vem ao encontro da sua noiva. E a promessa de Deus aqui para Jacó, no verso 14, que a descendência de Jacó seria como o pó da terra, seria para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de Jacó. Isso se cumpre em Cristo como o novo Jacó. Agora todas as famílias da terra, ou seja, todos os tipos de pessoas são abençoadas em Cristo Jesus. Basta crer nele, crer nesse novo, supremo, absoluto e perfeito Jacó, que é o nosso Senhor Jesus. Jesus não é um enganador, pelo contrário, Ele é aquele que é absolutamente perfeito, puro, verdadeiro. Ele é a própria verdade, e Ele é o novo Jacó. O que isso nos ensina? Os nossos amados irmãos dispensacionalistas, eles não conseguem ver isso. Eles entendem que existe um plano de Deus para o Israel étnico ainda hoje em dia. Irmãos, a partir do momento que Jesus vem como o novo Israel, como o novo Jacó, como o novo Abraão, o novo Isaac, todo mundo no Antigo Testamento apontando para Jesus, Jesus cumprindo esse papel, não há mais etnia no povo de Deus. Não há mais judeu ou grego, Paulo vai falar. Não há mais um plano especial para Jerusalém terrena. Nós somos a Jerusalém espiritual de Deus. Se os judeus quiserem participar de Cristo, eles vão ter que fazer a mesma coisa que nós, ex-pagãos: crer em Jesus, se tornar um cristão, abandonar a sua religião judaica e se jogar aos pés de Cristo. Não há mais distinção geográfica e étnica no povo de Deus. Agora o povo de Deus está em todo o mundo, cumprindo exatamente Gênesis 28:14. Todas as famílias da terra serão abençoadas, terão essa bênção da salvação que é em Cristo Jesus. E não há mais etnia. Não interessa se você é judeu, se você é brasileiro, alemão, americano. Você faz parte de uma nova nação. A nação de Deus agora é a igreja. Não existe essa de um país abençoado. A gente estava falando isso na reunião de homens ontem. Essa história de nacionalismo, de que uma nação ela é a eleita de Deus, o veículo de Deus para trazer salvação para o mundo, é a maior lorota de todos os tempos. É o próprio diabo distorcendo o Evangelho. Na época dos descobrimento do Brasil, Portugal achava que era a grande nação que ia evangelizar o mundo, que era a nação perfeita cristã. Ou os Estados Unidos, no começo, os puritanos achavam que criariam uma nação cristã. Isso não existe, isso é impossível, isso é não desejável, isso é não bíblico e, portanto, isso é pecaminoso.
é você não entender a natureza da igreja como a nação eleita. É isso que Pedro fala lá em 1 Pedro 2. Nós somos a nação eleita, reino de sacerdotes, povo escolhido de Deus, a propriedade particular de Deus para louvar o nosso nome. Jesus é o novo, final e supremo Jacó. E ele descentraliza, desconstrói e destrói todas essas tradições humanas, étnicas e geográficas. Terceiro lugar, e aí o texto ele começa a ganhar mais corpo para nós no sentido cristológico. Se Jesus é Deus que apresenta-se para Jacó, e o próprio Jacó está tipificando como uma sombra o nosso Senhor Jesus, que é Deus e homem. Portanto, em terceiro lugar, Jesus também é essa escada que Jacó sonha. Jacó sonha. Vamos ler o texto de novo. Gênesis 28, 12. Então sonhou que havia uma escada colocada sobre a terra, cujo topo chegava aos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Igual o pastor Kaique falou hoje na escola bíblica, essas escadas, elas faziam parte dessa arquitetura do zigurate, dessas pirâmides, dessas construções antigas. Nós temos o exemplo máximo de perversão em Gênesis 11, que nós já vimos com a Torre de Babel. A Torre de Babel também queria chegar ao topo do céu. Mesma expressão aqui para essa escada. E em toda a mentalidade do povo antigo, da época de Moisés, babilônico, egípcio, você tinha essa tradição e esse imaginário dessas escadas templos que se estendiam do céu da terra ao céu, para que os deuses lá de cima pudessem descer ao templo que eles eram adorados e descansar, e receber adoração, e receber a bajulação dos seus adoradores. Então Deus está usando todo esse imaginário para comunicar algo para Jacó, mas Ele está ao mesmo tempo combatendo e destruindo essa mentalidade, porque aqui não é um homem que constrói essa escadinha até os deuses, é Deus de forma soberana, de forma singular, de forma exclusiva, que desce essa escada até a terra. É Deus que mostra. Jacó não tem nenhuma participação aqui. E o que significa essa escada na mentalidade do povo da época de Moisés? Essa escada era a mediação entre Deus, a divindade, e os seus adoradores, a humanidade. A escada então simbolizava, é um símbolo, uma analogia para aquilo que vai ligar a terra e o céu, e portanto aquilo que liga e vincula o céu e a terra é aquilo que é o mediador, a mediação, aquilo que se coloca no meio, para que haja comunhão e comunicação entre Deus e a humanidade. Jesus é essa escada. Nós lemos hoje na liturgia João capítulo 1, versículo 1, versículo 14 e o final do Evangelho de João capítulo 1. Vocês lembram do texto? Jesus se encontra ali com Natanael e diz: você é um verdadeiro israelita em quem não há engano, em quem não há fingimento. Ou seja, Jesus já está chamando a mente de Natanael Jacó. Você é um verdadeiro Jacó, você é um verdadeiro israelita. E ao contrário do Jacó, do começo da narrativa de Gênesis, você não é um enganador, você não é um fingidor, Natanael. Você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa transparente, você não é uma pessoa de duas caras, você é uma pessoa real. Você não é igual Jacó, que está enganando o seu irmão, enganando o seu pai, enganando todo mundo, pegando no pé do seu irmão para nascer junto com ele lá no parto de Rebeca. Não, você é um verdadeiro Jacó, um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Natanael: Senhor, de onde tu me conheces? E Jesus diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, Jesus estava talvez tão longe que não dava para ver humanamente falando, somente com a sua onisciência, ele saberia que Natanael estava debaixo de uma dita figueira naquele determinado momento. Natanael, de uma forma muito verdadeira, muito responsiva, diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.
E Jesus disse: Natanael, você creu porque eu falei que você estava debaixo da fogueira e eu ouvi você? Você vai ver muito mais coisas. E aí termina João 1,51 dizendo: você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus, o próprio Cristo encarnado, ele junta duas passagens do Antigo Testamento. Gênesis 28, essa escada que os anjos sobem e descem, e Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, o profeta, quando ele é chamado, ele tem o seu chamado profético para profetizar para Israel e também contra Israel. Ele vê os céus abertos. Essa é a expressão lá de Ezequiel 1, em João 1. Ele tem essa visão do céu, abre-se essa dimensão para o mundo espiritual, a dimensão invisível. E o que Ezequiel vê, irmãos? Ele vê um trono, ele vê um arco-íris ao redor desse trono. Esse trono é como se fosse uma carruagem, e as próprias rodas dessa carruagem são os querubins, mostrando que não é um trono estático, é um trono que se movimenta para exercer julgamento e salvação para o seu povo. Ou seja, esse trono ele saiu de Israel, porque Israel pecou, ele não está mais lá, é o julgamento de Deus sobre ele. Só que Ezequiel começa a focar mais a sua visão para o centro desse trono. E no centro desse trono, de forma surpreendente para Ezequiel, ele vê não uma forma abstrata, ele vê uma figura como o Filho do Homem. Jesus, já na sua glória, antes de encarnar, assentado no trono, na dimensão celestial, rodeado por anjos e adorado por anjos, ele já se manifestava antropomorficamente, em forma de homem. E Ezequiel ele vê Jesus assentado no trono como Deus, mas a sua forma que ele se manifestava no céu é como o Filho do Homem. Jesus junta essas duas coisas. Diz: Natanael, você vai ver os céus abertos, não como Ezequiel, que teve que ter uma visão, não como Jacó, que teve que ter um sonho, mas em loco, aqui, na sua frente, você vai ver os céus abertos. Só você olhar para o meu olho aqui, Natanael, e você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo. Natanael talvez nunca viu nenhum anjo na vida dele, mas ele estava vendo a ministração e o serviço dos anjos na vida de Jesus para o bem da igreja. E Jesus está se localizando e dizendo que ele, se identificando com a escada de Jacó. Em outras palavras, porque ele é o Deus que se apresenta para Jacó, o Deus que criou todas as coisas, ele se torna um novo Jacó, ele se torna homem. Ele é o único que pode ser um mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o nosso mediador. Se você quiser ir até Deus, não vai ser pela sua família, pelas suas forças, pela sua tradição, pela igreja batista reformada, pela sua igreja, qualquer que seja, pela sua tradição religiosa, vai ser única e exclusivamente através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz lá no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o único mediador. Em quarto lugar, vocês viram mais uma figura de Cristo aqui? Na passagem de Gênesis 28. Em quarto lugar, Jesus não é somente Deus, não é somente o novo Jacó ou a escada, ele é a própria pedra que Jacó está deitado como um travesseiro. Então imagine só a cena, irmão, Jacó fugindo com medo de Esaú, ele está perdido, ele não sabe para onde vai direito, ele só sabe mais ou menos o rumo que ele tem que ir para a casa de Labão, e ele está num ambiente totalmente selvagem, totalmente aberto, totalmente inseguro. Vocês imaginem dormir num deserto ou numa cidade antiga, que você não tinha proteção de feras, de lobos ou de qualquer animal que seja. Ele estava ali ao relento, ao céu aberto, não tinha um teto sobre a cabeça dele, talvez pudesse estar frio. A única coisa que ele tem, ele vê uma pedra, e ele deita essa pedra, coloca essa pedra de travesseiro e dorme ali, de tão cansado que ele estava de andar, de fugir, as preocupações da alma dele, trazendo ainda mais fadiga para a existência de Jacó, e ele simplesmente só quer descansar. Ele pega essa pedra e dorme. Eu já fiz muito isso. Quem trabalhou em construção civil, do almoço a gente almoça, né, Pedro? A gente coloca uma tábua no chão e coloca um tijolo
Ele coloca uma blusa em cima do tijolo e ele dorme como se tivesse morrido, né, Pedro? Pedro trabalhou comigo nesse sentido. Ou seja, quando você está com sono, não interessa, você só quer colocar um apoio na sua cabeça e dormir. Jacó, então, ele coloca essa pedra ali como seu travesseiro, como seu descanso, cômodo, mas era a única coisa que tinha. Irmãos, na mentalidade da época, de novo, que Jacó conhecia certamente, o lugar da escada que encostava no chão era necessariamente, irrevocavelmente, o templo, onde a divindade desceria para ser adorada e para descansar na mentalidade dos deuses pagãos. Então Jacó sabia que essa escada, que o topo ia até o céu, em cima dela estava o Senhor, o momento que ela tocasse o chão, ali era o lugar de habitação de Deus, ali era o templo. E ele percebe isso, ele fala: o Senhor está aqui, eu não sabia. Esse lugar é terrível. É o que? A casa de Deus. Verso 17, 28. Aqui é a casa de Deus, a porta dos céus. Essa pedra, depois ele acorda, ele levanta ela para virar uma coluna. E reparem que é o mesmíssimo lugar. Jacó não sabia, mas nós sabemos. É o mesmíssimo lugar que seu avô Abraão, lá em Gênesis 12, 8, quando Abraão estava em Canaã, teve fome em Canaã, precisou fugir para o Egito para poder se alimentar. E aí no meio do caminho ele está em Luz, ele está em Betel, e ele ali edifica um altar ao Senhor. Ele edifica um mini templo ali para Deus, para adorar a Deus. Jacó repete essa mesma encenação de Abraão aqui, esse mesmo episódio, no mesmo lugar de Abraão, e ele diz: olha, aqui é a casa de Deus. Uma pedra colocada de pé como coluna. Eu estava deitada como travesseiro. Agora essa pedra desajeitada, não confortável, aqui é a casa de Deus. Aqui é o lugar de habitação de Deus. Aqui é o lugar em que Deus se encontra com o ser humano. É essa pedra. E depois na tradição bíblica, quando os Salmos, Isaías diz que a pedra que os construtores rejeitaram, ela foi rejeitada, mas ela é a que dá salvação, é sempre no contexto de é a pedra que vai construir o templo de Deus, que os construtores do templo rejeitaram. Jesus diz: eu sou a pedra, eu sou essa pedra, eu sou o templo, o meu corpo é a casa de Deus, o templo de Deus. Jesus é esse novo templo, e Ele é o lugar, portanto, em que nós nos encontramos com Deus. Da mesma forma que você olhasse para aquela pedra, você dizia: não é possível que o Criador do Universo, o templo dele é essa pedra achada aleatoriamente ao redor. Da mesma forma, as pessoas olhavam para Jesus, simples, pobre, não tinha beleza alguma. Não é possível que Deus, o Criador, habita nesse homem. Não é possível que ele é Deus, é que é a blasfêmia das blasfêmias. Mas não tinha nada, não tinha formosura, não tinha templo, não tinha orquestra, não tinha teatro, não tinha toda essa pompa que tem nas igrejas evangélicas hoje. Nem a pedra de Jacó, nem o próprio Jesus. Mas é nessa simplicidade que existe e que se constrói o templo de Deus. Eu gostaria de finalizar com 3 aplicações práticas para nós, bem práticas. Gravem isso: Jesus é o Deus que se apresenta para Jacó, Ele é o novo Jacó, Ele é a escada entre nós e Deus, Ele é o mediador entre nós e Deus, e Ele é a pedra, Ele é a coluna, Ele é o templo de Deus, ao qual nós habitamos e nos encontramos com Deus. 3 aplicações práticas para nós. Você precisa, meus irmãos e minhas irmãs, vocês precisam desconstruir as escadas que vocês estão fazendo até Deus. Todos nós fazemos isso. Mesmo salvos, mesmo já na escada verdadeira que é Jesus, mesmo assim a gente está nessa escada e a gente estica o corpo para construir uma escada paralela. Vai que essa não dá certo, vai que a fé em Jesus não dá certo, e a gente tenta construir essa escada igual a Torre de Babel até Deus. E existem 2 formas horríveis de pensar isso. Você pode estar subindo até o Deus verdadeiro,
por uma escada falsa, essa escada não vai te levar a Deus verdadeiro. Você não vai conseguir. Você está perdido, não há esperança para você se você está tentando subir até Deus pela sua própria escada. E aí você sabe, pode ser inteligência, obras, tradição, o que quer que seja, condição econômica, não vai dar certo. Mas aí é que está, você está construindo a sua escada, e se ela não vai te levar até Deus, ela vai te levar até um falso Deus. Em outras palavras, você precisa se examinar e se perguntar: quem é o Deus que eu encontro no final da escada? E aí, tem uma banda de rock, péssima ilustração, né? O William está usando a ilustração do diabo aqui, chamada Led Zeppelin. Quem conhece Led Zeppelin? Né? Foi a banda mais famosa da década de 70, talvez a banda que inaugurou o heavy metal, e ela ficou muito famosa por uma música chamada The Stairway to Heaven, ou seja, a escadaria para o céu. Já ouviu essa música? She's buying her Stairway to Heaven, ela está construindo a sua escadaria para os céus. E no comecinho dessa música, que fez muito sucesso mesmo, faz até hoje, o artista, o cantor começa a dizer que existe uma mulher que ela está construindo a sua escadaria até os céus, mas é uma escadaria de riqueza, uma escadaria de ouro, de pompa. E o que ela quer encontrar lá, não importa se não encontrar nada, ela vai dar um jeito e a voz dela, ela consegue o que ela quiser. Você consegue imaginar isso? Você está construindo uma escada de dinheiro, no final quem está lá? Mamon. Você está construindo uma escada de sucesso, quem está lá? Um ídolo. Você está construindo uma escada de ser uma pessoa boazinha religiosamente, externamente falando, mas por dentro você está morto. Quem vai estar lá? Vai dar um próprio caixão caiado para você. Quem é a divindade que você quer encontrar no final dessa escada? Não vai estar Jesus lá, não vai estar Deus Pai, o Deus Espírito lá, não vai estar o Deus Triuno lá, vai estar um ídolo. E depois do último degrau dessa escada, que você abocanha o seu ídolo, você tem um abismo que vai te levar para o inferno. Nós precisamos destruir as escadas que nós estamos construindo, destruir a Torre de Babel. E nós fazemos isso no poder do Espírito, enxugados e encharcados pelo Evangelho, apaixonados e vislumbrados pela glória e pela beleza de Cristo. Nós precisamos tirar tijolinho por tijolinho dessa escada, até que não exista mais nada a não ser Cristo, que é a escada verdadeira. Irmãos, desconstruir essa escada dói. Já fizeram alguma reforma na casa de vocês? Dói, é poeira, você fica com alergia, você faz cal nas mãos, você é literalmente esmagado ali pelo cansaço. Mas você precisa quebrar essa escada, você precisa ser disciplinado por Deus. E essa disciplina de destruir essa escada, ela é dolorosa. Hoje pela manhã, minha filha, ela sempre acorda 100% animada. Ninguém sabe de onde vem essa animação toda. Eu e a Vitória, nós acordamos assim igual uns zumbis, né? Nós somos noturnos, os dois. Mas a Alice acorda com uma animação e uma alegria gigantesca. Mas hoje ela acordou chorando, fazendo banha, fazendo birra, fazendo um escarcéu de choro. Nós pegamos ela, eu peguei ela, expliquei para ela, orei com ela, disciplinei ela com a vara. Na verdade, nosso irmão Marcos deu uma dica aí de ouro para nós, que é usar o cordão de cola quente, que não estraga, que é maravilhoso. Disciplinei ela, ela chorou ali por 10 segundos, e depois ela falou assim para mim: papai, eu estou feliz. Ela ficou feliz, e mudou o humor dela como se tivesse virado uma chavinha. É exatamente assim conosco e com Deus. Deus vem e nos disciplina. E a gente pode doer por um pouco, dói desconstruir essa escada de falsa religiosidade. A gente precisa se expor, a gente precisa confessar, a gente precisa buscar, a gente precisa jejuar, a gente precisa colocar todo o nosso esforço, não para construir, mas para destruir essa escada e confiar somente na escada que nós não fizemos, que é Jesus. E isso vai nos trazer alegria verdadeira. Alegria verdadeira. Segundo lugar,
Segunda aplicação prática. Considere que se encontrar com Jesus transforma a sua vida. E se você se encontrou com Jesus, isso deve necessariamente transformar a sua vida. Jacó, aqui é o ponto nodal, é o ponto de curva, é o ponto de virada na vida de Jacó. Até aqui Jacó é o enganador, Jacó está fazendo tudo errado, Jacó está criando intriga e contento com sua família, Jacó está fugindo de medo. Jacó, ele é o enganador, ele é o pecador que não se encontrou com Deus ainda. Irmãos, a partir desse sonho que ele tem e Deus fala com ele, Jacó muda completamente. Nas narrativas que vem depois, agora ele não é mais o enganador. Labão é quem começa a enganá-lo. Ele é aquele que sofre o engano que ele praticou a vida toda dele, mas ele sofre como um justo. Depois a gente vai ver daqui 2 semanas que ele luta com Deus. Ele vai e se reconcilia com seu irmão Esaú. Ele vai e tem seus 12 filhos. Ele agora é Israel. A vida de Jacó muda completamente com esse encontro com o Senhor, esse encontro com a escada, esse encontro com a pedra, esse encontro com Jesus. E a pergunta é: você, a partir do momento que você acha que crê em Jesus, você confessa isso, você deixa de ser um enganador e passa a ser alguém que é trabalhado por Deus, que Deus quebra o seu joelho? Ou você continua o mesmo Jacó? É igual Esaú. Esaú continuou o mesmo a vida toda dele. Abram comigo no livro de Oséias. Depois os profetas maiores, Daniel, depois os profetas menores, Oséias. Capítulo 12. Oséias capítulo 12 é uma profecia contra Israel, e ele vai lembrar e se referir ao texto que nós lemos e a toda a vida de Jacó. Olhem comigo Oséias 12, verso 1 ao 6, diz assim: Efraim se alimenta de vento, segue o vento oriental o dia todo, multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Assíria, e mandam azeite para o Egito. Ou seja, Efraim ou Israel está pecando contra Deus. Verso 2: O Senhor também tem uma acusação contra Judá, e castigará Jacó segundo seus hábitos. Ele o recompensará conforme as suas obras. Dentro do ventre pegou o calcanhar do seu irmão. Lembrando de Jacó. Lutou com Deus no vigor da sua idade. Lutou com o anjo, prevaleceu. Chorou, ele fez súplicas. Encontrou Deus em Betel, e ali falou com ele. Ou seja, está se referindo a Gênesis 28. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Portanto, converte-te a teu Deus, pratica o bem e a justiça, e espera sempre em teu Deus. Oséias está dizendo: olha, se você é verdadeiramente Jacó, se você realmente se encontrou com Deus, você precisa se converter. Você precisa mostrar isso através da prática do bem, da justiça, da misericórdia, do amor. Você precisa refletir o caráter do Senhor que você se encontrou com. E Jacó ele faz isso aqui em Gênesis 28. Volta para Gênesis 28. Ele coloca a pedra como coluna. Ele chama a cidade de Betel. Beit El em hebraico é a casa de Deus. Ou seja, ele muda o local, recebe o nome do seu encontro com Deus. Ele faz um voto ao Senhor. E aqui, irmãos, presta atenção. Jacó ele está num momento específico da história da redenção. Ele tem pouca luz, ele tem pouca revelação, ele precisa dessa confirmação. Verso 20 de 28: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho, etc, etc. Ele coloca uma condição para Deus. Por quê? Porque ele precisa se certificar da promessa de Deus. Nós estamos num outro momento da história. Nós temos tudo, nós temos a revelação completa. Portanto, se vocês forem fazer um voto a Deus, não coloque em condição, porque você já tem tudo aqui. Ah, se Deus for comigo, então eu vou fazer isso. Não, você já tem a revelação completa, diferente de Jacó, e você sabe o que você deve fazer se você ler a palavra de Deus. E Deus é com você mesmo assim.
E ele termina dizendo, verso 22, então essa pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus, e certamente te darei o dízimo de tudo quanto me deres. E aqui os pregadores adoram essa passagem que fala sobre dízimo, não é? Mas de novo não leva em conta a época de Jacó aqui, Antigo Testamento. O dízimo para Jacó aqui, não existia templo, não existia sacerdotes. Provavelmente ele pagaria, ele pegaria a sua ovelha que Deus deu para ele e sacrificaria 10% do seu rebanho para Deus. Ou seja, o dízimo aqui, alguém impôs o dízimo para Jacó? Não, eu vou dar porque eu quero de forma voluntária 10% de tudo quanto Deus me der. Isso não se aplica hoje no sentido dos 10%, nós não temos que dizimar na igreja. O que se aplica? Você deve ofertar voluntariamente, e a gente fala isso todos os anos, né, Kaique? De forma constante ao Senhor, como um fruto do seu encontro com Deus. Ok? Então vejo que tudo isso mudou na vida de Jacó. Você precisa olhar para você mesmo, olhar para o espelho da sua alma, que é a palavra de Deus, e ver se você mudou, se você encontrou com Cristo e isso te transformou de dentro para fora. E a terceira e última aplicação, irmãos, a gente precisa considerar o quão terrível é a igreja. Se Cristo é o cumprimento, Ele é a casa de Deus, nós precisamos unidos a Ele, nós somos a casa de Deus também, nós somos o templo. Não o Hotel Rubi, não qualquer construção humana, o ajuntamento dos cristãos, da comunidade adoradora de Cristo é o templo, é a casa de Deus, é essa pedra que está sendo edificada. Nós somos as pedras vivas, que é um colocado sobre o outro para edificar. Mas irmãos, a pedra aqui em Gênesis 28, ela é terrível. Jacó diz, vejam comigo, verso 17 de Gênesis 28, ele estava cheio do que? De temor, e disse, esse lugar é terrível, a mesma palavra em hebraico, ele estava com medo, ele estava aterrorizado, e ele diz, eu estou aterrorizado porque esse lugar simples como a pedra é terrível, é de dar medo. Por quê? Porque é a casa de Deus, é o portal dos céus. E eu, preparando o sermão, irmãos, eu li todas as passagens do Antigo Testamento que esse verbo terror ou temor aparece. Todas elas têm não antes. Deus falando, não temos, não temos. Não temos o Egito, não temos os homens, não temos a Babilônia, não temos nada porque eu sou contigo. Mas aqui não tem a negativa. Em outras palavras, no Antigo Testamento, o lugar mais terrível do universo é a casa de Deus. Aqui, nesse lugar simples, com cadeiras simples, com púlpito simples, com pessoas simples, é o lugar mais terrível do mundo. Por quê? Porque aqui você está ouvindo o Evangelho, você está ouvindo sobre Jesus, o próprio Jesus está aqui. Lá em Apocalipse ele fala que ele anda no meio da igreja, sondando os corações. Você está diante de Cristo. E se você dizer não, você vai ir para o buraco mais profundo, com o maior castigo, na eterna punição no lago de fogo. Você vai ser pior e mais punido do que uma prostituta, do que um assassino, do que um mendigo, do que qualquer seja que for a pessoa, do que um ladrão, porque você está aqui na casa de Deus, na porta dos céus, com o povo de Deus. Você está em Betel, você está dizendo, não me importo, não ligo, não fui transformado, não quero saber, eu quero ver como Esaú, quero ver minha vida. E Deus, o próprio Cristo, vai te punir. Considere o quão terrível é a igreja. E considere a simplicidade da igreja. A igreja sempre foi e sempre deve ser simples. No momento em que a igreja deixa a sua simplicidade e quer pompa, ela deixa de ser igreja e vira Torre de Babel. E aí Deus precisa vir e destruir essas coisas. A igreja é simples. Portanto, você olha para essa simplicidade toda aqui, ou em qualquer igreja que seja verdadeiramente casa de Deus, e você diz, eu não sabia, Deus está aqui, eu não sabia disso, Deus está aqui. Para mim, Deus está nas grandes shows, nas grandes catedrais, nos grandes cultos, nos grandes espetáculos.
Eu não sabia que Deus estava aqui. E a partir do momento que você toma essa consciência, você diz: esse lugar é terrível. É a casa de Deus. Irmãos, não brinquem. Eu gostaria de terminar com Eclesiastes capítulo 5. Eu gostaria de só ler. Eu nem sei quanto tempo já foi esse sermão. Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, verso 1 ao 7, vamos ler, depois a gente vai orar. Leiam com Gênesis 28 em mente. Minha tradução diz assim, Eclesiastes 5: seja reverente, ou em outras traduções, guarde os seus pés, quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Não te precipites com a boca, nem seja teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque os sonhos, ou o sono, vem do muito trabalho, e o falar do tolo vem das muitas palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi um engano. Por que provocar a ira de Deus, destruir o trabalho de suas mãos? Porque quando os sonhos se multiplicam, também se multiplicam as palavras vazias. Por isso, tema a Deus. Amém? Vamos orar? Tem um momento de oração silenciosa, já estarei orando para esse